Então, boa tarde, pessoal. Prazer, meu nome é Weber Rangel. Eu sou executivo do Minas Summit, maior evento de inovação corporativa aí do estado de Minas Gerais. Eu estava brincando com o pessoal aqui, primeira vez que eu estou fazendo uma palestra assim, tem um público menor aqui perto, e a gente está com um público online maior, mas é uma infraestrutura sensacional. Queria parabenizar aí o Elton, o pessoal do Play Minas, do grupo, todo mundo que está organizando, e é um prazer poder estar aqui. A Game Fest, Play Minas são parceiros hoje do Minas Summit. A gente vai soltar algumas novidades aqui ao longo do tempo também. E eu trouxe uma novidade para todo mundo no final dessa palestra. Então fica aí até o final, vai ter um QR Code aqui, você vai apontar. São só 15, não vou falar agora o que é, mas são só 15 apenas, presentes. E aí quem for mais rápido vai conseguir aí adquirir esse presente como um todo, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu trouxe um pouco do assunto aqui hoje, que é o ecossistema de inovação, como eventos estratégicos aceleram negócios e conectam investidores. Então, só me apresentando rapidamente, já tinha falado um pouquinho sobre mim, mas eu sou administrador de empresas, formado aí desde 2013, sou afiliado ao CRA-MG também, tenho algumas empresas que são minhas, sou hoje executivo principal aí do Minas Summit, e também sou consultor do Sebrae, tá? Já peguei vários projetos aí do Sebrae, aconselhando, ajudando empresas a desenvolver principalmente a área de marketing growth. Aqui só um pouquinho, Hoje eu fui head de marketing da FCJ, a maior rede de venture builder da América Latina, por mais ou menos 5 anos. Ela é a principal organizadora, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre ela, principal organizadora do Minas Summit. Também sou sócio proprietário aí, da Vale que Deve, da Uptime, franquia ali no bairro Buritis, e o Minas Summit, no qual eu sou aí hoje executivo e toco à frente aí, principalmente comercial, a parte de conteúdo, parcerias e mais o restante. Para começar, agora a gente sem mais delongas, vamos ao objetivo que a gente tem. Eu quero falar um pouquinho para você sobre o case da Feira de Chicago, de 1893. Uma coisa aí com mais de 130 anos, mas é um case muito real de um evento que aconteceu nos Estados Unidos e foi um marco para a história. Então, não sei se todo mundo conhece, tem um documentário até do History Channel que conta um pouco a história desse evento que começou lá em Chicago e como que foi o sucesso que ele adquiriu ali nesses anos e foi o propulsor do que a gente faz hoje em eventos. Então a Feira de Chicago, ela foi inaugurada em 1893. Chicago tinha acabado de ser queimado, passado por um pior incêndio da história. A cidade estava dizimada e aí eles conseguiram tirar, eles estavam disputando com Nova York para levar a feira para Chicago, foram para Chicago e foi um grande sucesso, aquilo impulsionou a cidade como um todo. Tem um número muito legal. 27 milhões de pessoas passaram na Feira de Chicago durante 6 meses. Isso em 1893, é um número fantástico. Um outro dado legal, o que aconteceu nessa feira, teve a introdução de novas tecnologias e teve a Batalha das Correntes, que vocês vão ver aqui na apresentação. Tem um filme sobre isso, Batalha das Correntes, muito bacana, eu super indico para vocês assistirem, que conta um pouquinho ali, mostra o Tesla, o Westinghouse, mostra também Thomas Edison. E a grande inovação que eles apresentaram em 1893 foi a corrente alternada nesse evento. Então, e eles iluminaram a Feira de Chicago, inclusive no filme mostra isso no final, eles iluminaram a Feira de Chicago toda com a corrente alternada, que era mais segura, e aquilo foi um marco para a história do mundo, a história pós-moderna, assim, fantástico. E isso foi apresentado pela primeira vez na Feira de Chicago. Então, as pessoas usavam ainda lamparinas em casa com querosene, e aí agora elas puderam aí ter acesso à energia elétrica de uma maneira sensacional, pela primeira vez praticamente, boa parte dessas pessoas. Outra coisa que foi muito interessante, foi o impacto cultural e social. A feira ela foi um ponto de encontro global em 1893 e ela conseguiu reunir pessoas de praticamente quase todos os continentes ali.
presentes nesse evento. Então você imagina a logística, a dificuldade que foi, mas elas foram para esse evento para conhecer as inovações e o que poderia mudar o mundo, e muita coisa que foi apresentada lá de fato mudou o mundo e foi muito bem utilizada posteriormente. E teve um estímulo econômico e símbolo de poder, né? Então essa feira também ela ajudou Chicago a se reerguer, que tinha, né, eu tinha falado para vocês, tinha acabado de acontecer há poucos anos atrás um grande incêndio, o maior incêndio da cidade, e foi o que impulsionou economicamente aquela cidade a se desenvolver. Então quando a gente pega um case desse, né, de mais de 130 anos atrás, e a gente analisa o que um evento pode fazer, é justamente isso que eu quero trazer para vocês entenderem que o evento ele é algo extremamente importante numa cidade, porque ele movimenta a cidade, ele desenvolve a cidade. Vou falar um pouquinho desses benefícios. Ele traz pessoas de fora, ele lança inovações, e é isso que vai acontecendo no mercado como um todo. E aí eu trouxe uma pergunta aqui, né? O Minas Summit hoje ele é um evento com foco em startups, mas ele é um evento que tem um cunho muito importante na área de negócios. A gente movimentou esse ano, 2025, 60 milhões de reais em negócios dentro do evento, aqui em BH, e a gente também faz versões no interior. E quando a gente vê, né, esse poder que a gente tem de geração de negócios, a gente entende o que é importante as pessoas se encontrarem tete a tete, elas estarem presentes no mesmo ambiente, com um foco, com o objetivo de fazer negócios. E eu trouxe alguns números, algumas informações que corroboram isso, tá? Então, a gente tem hoje um público de 53% do evento de empresários, pequenos empresários que vão ao evento, e eles vão com esse intuito de geração de negócios. E aí um dado importante, né? Uma pergunta primeiro antes de apresentar o dado. Quanto tempo você leva hoje para conseguir 10 reuniões com investidores ou leads? Se são startups, geralmente startups querem reunir com um venture capital, outros fundos de investimento, investidores anjo e por aí vai. E se você é um empresário, você quer ali leads, potenciais clientes para poder trabalhar, desenvolver e apresentar ali as suas soluções e fechar negócios como um todo. Existe um dado que mostra, né, até dados de ecossistema, em torno de 3 a 6 meses é o tempo médio que os founders gastam para prospectar investidores ou leads através de cold mails, que são os e-mails frios, LinkedIn, indicações indiretas. Então, ou seja, é um trabalho pesado, esse trabalho principalmente um trabalho mais frio, né? Um trabalho outbound ali, onde você vai atrás de clientes e investidores, e é um processo super demorado, moroso, complicado, às vezes você precisa atingir direto o decisor, e é mais complicado conseguir falar com esse decisor, depende do canal que você vai utilizar. Então, quem faz prospecção ativa sabe a dificuldade que é você conseguir marcar reuniões, agendar reuniões com pessoas potenciais ali, para apresentar suas soluções, sua empresa, seu negócio, como um todo, tá? E aí, em um grande evento, olha só que interessante, em um dia você pode atingir uma meta de 6 meses praticamente. Eu vou trazer um case aqui do próprio Minas Summit 2025. A gente tem uma startup, chama Lead Finder. Essa startup, ela faz toda a gestão de comunicação do nosso evento por meio de inteligência artificial, principalmente no WhatsApp. Eles são do sul do Brasil, eles ficam numa cidade do interior do Paraná. É uma startup do grupo FCJ, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso daqui a pouco. E ela colocou um stand no Minas Summit, não foi o maior stand, e ela saiu de lá com 100 leads quentes. E aí a gente conversando, a gente até fez uma live depois para eles contarem o case deles, e eles estavam falando, cara, quando que a gente conseguiria atingir esses 100 leads em Minas Gerais, nós somos do Paraná, quando que a gente conseguiria atingir essas pessoas, conversar, apresentar as nossas soluções e o que a gente faz. E é legal, só um outro dado interessante, dentro do Minas Summit a gente teve mais de 6.200 chamados no WhatsApp. Imagina a gente fazer isso de forma manual. Então a IA da Lead Finder foi responsável por responder, né, a gente treinou, a gente tem páginas de treinamento, por responder a todas as perguntas que as pessoas faziam. Tinha pergunta, onde que é o estacionamento, onde que vai acontecer a palestra tal. Então eram perguntas, eram muitas perguntas, né, um volume absurdo, e a gente conseguiu fazer isso usando a inteligência artificial que a Lead Finder apresentou para a gente, e a gente desenvolveu, tanto que a gente renovou com eles. Hoje, se você entrar no site do Minas Summit e conversar, você vai conversar com a Bela, que é a nossa assistente
né, de IA. Muita gente conversa com ela, não fala que ela é uma IA, porque ela está muito bem treinada. A gente conseguiu desenvolver um treinamento junto com a Elite Finder muito bom. Então, olha só que interessante, né? Então, você demoraria ali 6 meses para prospectar ali 10 leads quentes. Você chega nesse case da Lead Finder, 100 leads quentes em um dia praticamente, né? O evento acontece em 2 dias, mas se você analisar ali, vamos pôr 50 leads quentes por dia. Então, praticamente 5 vezes mais do que você gastaria ali nesses 6 meses para poder adquirir. Esse é o potencial que os eventos têm, né? Esse é o potencial, por exemplo, que o Minas Summit tem, que a Game Fest tem, né? A Play Minas fazendo os eventos no interior também. Então, eu acho que é isso que eu quero mostrar para vocês, a importância que os eventos têm para desenvolver negócios e realmente fazer as pessoas chegarem aos seus objetivos como um todo, tá? E aí eu trouxe algumas coisas aqui bem importantes para a gente poder ir lendo também. Então, os eventos eles reduzem, né, principalmente o ciclo de confiança. Quando você faz uma prospecção fria, é muito difícil você conseguir passar credibilidade e confiança numa live, numa reunião online. E aí, quando você está, né, presente com a pessoa ali, tete a tete, a pessoa ela consegue ler as suas reações, ela consegue ler a sua fala, a maneira que você está se expressando, a maneira que você está falando. E isso é muito importante. Isso estabelece rapport, isso estabelece confiança. E por isso que esse evento, né, os eventos presenciais, eles têm esse poder dessa redução de ciclo de confiança de fato. Outra coisa, né, é você conseguir programar, arquitetar conversas, você se planejar para ir ao evento. Então, eu vou trazer alguns dados, algumas informações importantes aqui do que você tem que fazer quando você vai no evento para gerar resultado de fato. Mas você tem que estudar o evento que você está indo e entender o que você pode beber daquela fonte, né? Então, ler bastante antes, o que vai ter, quais são as atrações. Eu costumo falar assim, se você vai para um evento, você fica 100% do tempo sentado, vendo palestra, eu acho que você perdeu com isso. Porque hoje a gente tem internet, 1 milhão de conteúdos o tempo inteiro sendo apresentados para nós. E aí, quando você vai no evento presencial, é importante, às vezes, ver alguma palestra de alguém que você conhece. É importante, você vai ver algum conteúdo, às vezes, super exclusivo? Sim. Mas eu acho que o mais importante é você conseguir identificar os pontos onde vai fazer network nesses eventos, onde você vai conhecer pessoas interessantes, pessoas importantes para dentro do seu negócio. Então, por exemplo, se você vende, às vezes, um produto high ticket, e aí você vai ao Minas Summit, né, puxando para o nosso lado, é importante que a sua empresa vá para a área VIP, você esteja na área VIP, porque é onde os C-levels estão. Então isso é estudar o evento, isso é se programar para poder ir ao evento e extrair dele o melhor resultado. Porque não é barato você ir ao evento. Você pegar, às vezes, avião, igual o Minas Summit, quase 30% do público do Minas Summit é de fora de Belo Horizonte, tem interior, tem principalmente de São Paulo, tem também do Amazonas para cá, imagina a passagem do Amazonas, tem pessoas de fora do Brasil, então você gasta recurso, né, passagem, hospedagem e tal. Então, quando você vai, você tem que ter a visão de que esse evento tem que me entregar ROI. Então, eu gastei 5 mil, eu tenho que sair de lá com 30, 40 mil em negócios fechados. Eu acho que isso é o grande ponto quando você vai em evento, para você aproveitar de fato os eventos e gerar resultado de negócio para você, tá? E outra coisa, né, você consegue ali também ter um capital social instantâneo praticamente, né? Porque eu posso falar assim, às vezes que eu vou em evento, a gente faz amizades nos eventos, por incrível que pareça. Eu tive agora pela FIAP, eu fui convidado pela FIAP em São Paulo, a participar de uma imersão, depois eu fui no Next, que é o evento da FIAP, que é uma faculdade enorme na área de programação, eles têm mais de 12 mil alunos, são patrocinadores do Minas Summit, e foi muito interessante, assim, porque tinha um grupo de mineiro e um grupo de paulistas, e a gente meio que se regionalizou lá no evento. Então o grupo de mineiros se uniu e a gente ficou junto praticamente o evento inteiro. E aí, assim, tinha pessoas de Uberlândia, Araxá, de outras cidades, e a gente ficou muito amigo lá. Então a gente conversou bastante. Então eu voltei de lá muito amigo dos mineiros que estavam lá no evento. Então assim, a gente gera um capital social absurdo nesses eventos quando a gente vai. Então, quando você está aberto a isso, é importante que você consiga desenvolver, converse com todo mundo, né? Lógico que programando, né? Mas converse com as pessoas chaves, pessoas importantes que você precisa buscar.
passar mais um aqui. E por último, acho que o ponto mais importante no evento, eu costumo falar o seguinte, eu fui professor um tempo na minha vida, eu dava aula presencial, primeira vez que eu estou dando palestra assim, tem poucas pessoas aqui, tá bem engraçado, ainda estou meio que me acostumando, me ambientando, mas quando você está no presencial, as pessoas estão aqui, elas estão olhando para mim, elas estão prestando atenção naquilo que eu estou falando, mesmo que elas estejam com o fone. Quando você está num ambiente presencial, principalmente, você consegue ter 100% de atenção. Eu fiz um MBA há uns 3 anos atrás, foi o primeiro MBA que eu fiz digital, 100% online na minha vida. Não gostei muito da experiência, mas eu lembro que eu via as aulas sempre com o meu celular e a televisão ligada. Então, a televisão às vezes estava no YouTube, em alguma coisa que eu queria ver, meu celular chamando, meu computador também com e-mail chegando. Então, mesmo no final de semana, eu não conseguia ter 100% de atenção. Isso é um ponto muito importante. Quando você participa de eventos igual o Game Fest, o Minas Summit, você tem 100% de atenção das pessoas. As pessoas, elas tiraram o dia para ir no evento. Elas tiraram o tempo delas, elas vão para aquele acontecimento ali, né, para aquelas palestras ou para aqueles circuitos de network, e elas estão 100% ali. Então isso é muito importante, né? Eu não sei se você está em casa e vendo outras coisas, mas quando você está, né, presencialmente ali, você olhando no olho da pessoa, a atenção ela é 100% praticamente, né? Então você consegue ter a atenção das pessoas. Então acho que esse é o grande ponto do porquê que os eventos presenciais são importantes e porquê que você deve ir em eventos presenciais para gerar negócios, gerar conexões e também conseguir investimento para suas startups, suas empresas como um todo, tá? E eu coloquei alguns mecanismos aí de conexões, né, formatos que geram negócios. Você participa de sessões de pitch, isso é muito importante. Hoje no Minas Summit a gente tem speed dating para startups. Tem o Startup Race, que é uma competição. A gente deve receber em torno de 500 startups esse ano, 26, para participarem. A última etapa é no Minas Summit, as 20 melhores vão para lá. E elas apresentam e as 3 primeiras ganham prêmios no palco principal. Né? Então essas competições acontecem há bastante tempo. Então esses pitch sessions, né, são muito importantes para você apresentar a sua empresa, às vezes para um investidor, para alguma pessoa que está ali no evento que pode colaborar, pode trabalhar com smart money. Né? E o que é o smart money? Não é só pôr dinheiro, mas é a pessoa te abrir possibilidades. Do que eu posso fazer para a minha empresa crescer, minha startup, meu game, né, tem muitos produtores de game talvez estão nos ouvindo. Inclusive, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, a gente vai ter umas surpresas aí nessa área de games, mas é um momento de você realmente estar em destaque e apresentar aquilo ali dentro do evento. No Minas Summit também a gente tem sessões de startups em fase de ideação, então as startups elas podem apresentar ideias de negócio e tem as bancas que vão avaliar e elas vão dar vereditos, vão falar coisas que precisam melhorar, problemas de escala e por aí vai, tá? Tem as rodadas de negócio e investimento também. Hoje a gente tem rodadas de negócios no Minas Summit para 750 empresas. Não quer dizer que precisam ser todas de base tecnológica. Boa parte delas não são. São negócios convencionais mesmo. Então prestadores de serviço participam junto com as empresas de base tecnológica. E a gente também tem as rodadas de investimento com investidores, que é o Speed Dating, que é startup com pessoas de venture capital, com investidores de fato profissionais na área. Então, quando você vai no evento, igual eu falei, para se programar, você precisa olhar esses pontos, se tem essas coisas nos eventos, e se você tem uma startup, um estúdio, produtor de games, você precisa participar dessas coisas. Né? Então, não simplesmente vai e vê só palestra, essas coisas como um todo. Tá? Os lounges de networking também são muito importantes. Igual eu falei, tem a área VIP, a gente tem alguns espaços de descompressão lá no evento também, então as pessoas elas chegam lá, elas sentam. Quando você senta, né, você está numa posição mais de relaxamento, é mais fácil para você conversar, mais fácil você apresentar uma ideia, um pitch de uma startup. Nós temos as lanchonetes, as áreas de alimentação. Então todos esses lugares são lugares propícios para apresentação de negócios. Então você apresenta sua empresa, você apresenta sua ideia, e aí pode conversar com o investidor. Às vezes você pescou alguém ali
nos estandes e, cara, vamos ali bater um papo, eu vou pagar uma coca para você ali e a gente vai conversar um pouco mais. Então, são intencionalidades que você precisa pensar quando você vai em eventos presenciais como um todo. E os aplicativos de evento são muito importantes também. Esse ano de 2025 a gente teve 4.000 downloads, né, no nosso aplicativo. Inclusive a gente está até remodelando ele para ele ficar de forma perpétua aí. É um canal que a gente está utilizando muito importante. Mas esses aplicativos de evento, eles têm... você pode dar match com algumas pessoas, você já pode chamar algumas pessoas antes. Então você vai para o evento, às vezes já com uma reunião marcada nesse aplicativo. Tem as timelines, onde você pode apresentar a sua empresa. Tem as gamificações que te dão destaque como um todo. Então, boa parte dos eventos tem esses aplicativos hoje. A gente sempre teve, desde a primeira edição. E isso gera muito negócio, tá? Então, a gente deixa ele aberto. Nem todo mundo que vai ao evento, se a pessoa não for ao evento, mas quiser baixar o aplicativo, ela pode. Então, a gente acaba criando um network muito interessante de pessoas que estiveram lá, podem trocar figurinhas, ou pessoas que, às vezes, entraram, falaram, pô, eu quero fazer parte disso aqui, e aí quero me conectar com pessoa XYZ. Então, o aplicativo ele é uma forma muito fácil de fazer isso, tá? Então, o aplicativo ele é todo pensado para geração de comunidade, gerar valor para dentro das comunidades. Então, quando você vai ao evento, lembre-se desses mecanismos de conexão, e eles são muito importantes. Então, observe se o evento tem isso, e se prepare para poder ir e realmente conseguir os melhores resultados como um todo, tá? Pessoal, agora eu vou falar bem rapidamente ali sobre o Minas Summit mesmo, né? Estou falando toda hora aqui de alguns cases, exemplos, mas agora eu vou falar de fato do evento como um todo, tá? Tem uma matéria aqui, não sei se a gente vai conseguir passar, porque é complicado, mas é uma matéria da Globo, falando do evento. O evento, esse ano, a gente conseguiu 10 mil pessoas, 1.500 startups, a gente teve mais de 100 horas de conteúdo, 7 palcos simultâneos, grandes patrocinadores, né? Muitas empresas-chave participando ali do evento, 53% de empresários, 18,7% de startups. Eu falo esses números inteiros, por isso que eu lembro todos eles. Mas o Minas Summit ele é uma potência, de fato, do ecossistema mineiro de inovação. E ele não é um evento, que eu falo nosso, né, nosso como FCJ, ele é um evento do mineiro. Então a gente quer que todo mundo vá, desenvolva, gere negócios. A gente tem feito parcerias hoje com grandes eventos, assim como a Game Fest que vai acontecer, bem colado no nosso praticamente ali. A gente, acho que o primeiro dia da Game Fest é o último dia nosso, então a gente vai estar bem colado ali. Mas o Minas Summit ele tem um potencial realmente para geração de negócios, geração de conexão com as pessoas, tá? Aqui os números para vocês, mais de 300 palestrantes e panelistas. Alguns dados que a gente alcançou ali, a gente teve 164 inserções na imprensa de janeiro a julho desse ano de 2025. Mais de 5 milhões de impressões ali no Instagram, no Facebook. Muitas matérias saindo falando a respeito do evento como um todo. Aqui os dados que eu falei para vocês do nosso público, que vai geralmente sempre ao evento. Aqui a gente precisa até corrigir um pouco esse material, que são as expectativas do que a gente vai gerar ali para 2026. Ali a gente colocou 10 mil pessoas, mas a gente vai ter uma área de games dentro do Minas Summit. A gente faz ele dentro do Minas Centro, que é um prédio bem icônico de BH, em frente ao Mercado Central. A gente sempre usou ali primeiro e segundo andar, e ano que vem a gente vai usar o terceiro andar. A gente vai fazer uma área de games fantástica. A gente montou um time de peso aí para nos apoiar, nos ajudar, né? A gente conhece startup de games, a gente está entrando nesse mundo agora. Inclusive o Elton, que está à frente aí da Play Minas também, está com a gente. Então a gente montou um comitê com pessoas que entendem da área de marketing de games, produtores, outros eventos, né? O Kelso está com a gente, o Elton está com a gente. Então a gente montou um comitê e a gente falou, cara, a gente quer trazer essas novidades para dentro do Minas Summit. Então, assim, acho que é a primeira vez que eu estou falando isso de forma pública. A gente ainda vai soltar o projeto, provavelmente agora em janeiro. Mas o terceiro andar inteiro vai ser da área de games. Então, produtores de game indie, venham para o Minas Summit, a gente quer vocês aqui. Porque a gente vai trazer fundos de investimento, a gente vai trazer produtores, a gente vai trazer mão de obra, vai ter banda, vai ter uma série de coisas muito interessantes que é para você que quer participar desse evento, desse movimento, gerar conexões como um todo. Então a nossa expectativa ela vai subir para 12 mil pessoas, a gente está esperando 750 pessoas participando da rodada de negócios, 500 startups do Startup Race,
2.000 startups representadas dentro do evento, né? E 100 milhões em negócios fechados. Essas são as nossas metas aí para 2026. Ok? E por último, pessoal, já estou acabando. Quem que organiza tudo isso hoje, né? Quem que é responsável pelo Minas Summit, desde a sua concepção até o momento que a gente está hoje? É a FCJ. A FCJ hoje é a maior rede de Venture Builder da América Latina. Somos patrocinadores oficiais hoje do Shark Tank Brasil. Inclusive, a gente tem um projeto junto com a Sony, que se chama Anzol de Ouro, que a gente faz repescagem com todos os empreendedores que não foram investidos pelos Sharks. A gente faz uma mentoria com eles e dá uma segunda chance, uma oportunidade. E a FCJ hoje ela tem 3 continentes, né? A América Latina, a América do Norte e também na Europa. E a gente tem hoje várias startups, não só do Brasil, mas também de fora do Brasil, onde a gente apoia e desenvolve. Hoje são 340 startups, se não me engano, no nosso portfólio. Esses números eles aumentam constantemente. E é uma empresa que tem vai fazer 13 anos de mercado e a gente conseguiu desenvolver bastante coisa. Então a gente tem como cliente o São Paulo Futebol Clube, a gente está desenvolvendo startups hoje dentro do São Paulo, a gente tem a Algar, a gente tem a Tecban, que é do Caixa 24 Horas, a gente tem Andrade Gutierrez, né, que é uma construtora gigante. Então você pode ver vários segmentos hoje sendo atendidos hoje pela FCJ. E aí a FCJ ela tem desenvolvido um ecossistema muito robusto para desenvolver inovação e trazer, ajudar os empreendedores como um todo, tá? Pessoal, então é isso que eu queria falar, né? Deixar aqui esse slide para a gente poder finalizar. O Minas Summit ainda não vou soltar o prêmio, tá? O brinde vai ser o próximo slide, então não sai ainda não. O Minas Summit vai acontecer no dia 17 e 18 de junho do ano que vem. A gente está com uma expectativa muito grande, vai ser o maior evento até hoje que a gente já fez. E a gente está assim, com parceiros sensacionais, patrocinadores, a gente não pode ainda divulgar muita coisa, mas a gente está com muita expectativa de realmente vai ser um evento para gerar muito negócio, muita conexão e corroborar tudo que eu falei sobre a importância dos eventos para o ecossistema, para aproximação de investidores, aproximação de fechamento de negócios como um todo, tá? E aqui eu trouxe um benefício, se você apontar para esse QR Code, eu trouxe 15 ingressos free, então os primeiros que apontarem já tem seus ingressos aí para o Minas Summit 2026, eu espero que acabe, se acabar, eram só 15, mas a gente sempre dá as palestras e traz esse benefício ali no final, essa vantagem. Então assim, você que escaneou seu QR Code, a gente espera por você aqui, vem fazer negócio, vem conhecer gente bacana, é gente do mundo inteiro aqui no evento, né? Tem gente dos Estados Unidos, da Europa, América Latina toda, várias regiões do Brasil como um todo. Então a gente vê que é um movimento muito bacana e você precisa estar aqui com a gente, tá? Vou deixar aqui também os meus contatos. Eu cuido aqui hoje da nossa frente mais comercial aqui em Minas e o Vitor cuida da frente em São Paulo como um todo. E aí estão o meu telefone e o meu e-mail ali. Então, quiser me chamar, fiquem à vontade. Estou à disposição aí para poder apoiar e ajudar vocês no que precisarem, tá bom? Então, muito obrigado. Até a próxima, gente.